Diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. O texto, querido, começa dizendo que depois disso, da cura do paralítico, nos versos anteriores, Jesus saiu. Marcos vai dizer que Jesus, pela outra vez, foi andar à beira-mar. Talvez, andando, olhando a natureza, olhando aquilo que estava em volta. E quando Jesus, mais uma vez, andando no lugar onde ele já havia chamado discípulos, no lugar onde ele já havia encontrado homens que ele estava separando para o seu projeto espiritual, ele encontrou Levi, Mateus, o publicano, que estava trabalhando. E a primeira notícia que nós entendemos, que nós podemos tirar, e que é uma notícia boa para nós, para você que está aqui nessa noite, é que nessa noite Jesus te vê. Amém. Jesus nos vê. E se Jesus nos vê, irmãos, a verdade é que Ele vem até nós. A verdade é que o primeiro passo, a primeira ação parte de Jesus para nós. Jesus estava caminhando, encontrou Levi trabalhando, vivendo a sua vida normalmente, sentado na coletoria, e Jesus chamou Levi, da mesma forma como Ele fez conosco, como Ele fez contigo, meu irmão. Tu estava vivendo a tua vida lá, do teu jeito, da forma como você achava que deveria viver, da forma como você achava correto viver. De repente Jesus te interceptou nesse caminho. A verdade é que Jesus, Ele é especialista em nos interceptar, em nos encontrar, quando nós estamos em situações que às vezes até estamos ganhando dinheiro, como Levi, mas mesmo assim há um vazio no nosso coração, porque o dinheiro não pode suprir as necessidades da nossa alma. Os recursos não suprem as necessidades do nosso coração. A satisfação de ter amigos não pode suprir as necessidades que há dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. Termos recursos na casa, comida, não satisfazem os desejos ou a vontade de nos relacionar com Deus. Termos pessoas que estejam nos seguindo, admiradores, não é capaz de satisfazer o nosso coração. E vamos falar a verdade, quantas pessoas que hoje têm muitos seguidores nas redes sociais, mas são vazias, estão sem Deus, estão tristes, estão deprimidas, porque elas não conhecem o verdadeiro Senhor. Não têm experiência com Deus. As suas vidas dependem de que elas sejam reconhecidas, de que elas sejam aplaudidas, de que elas estejam no lugar onde elas são o centro. Jesus estava chamando Levi para ele deixar de ser o centro. Agora o centro era Jesus. Jesus te convida nessa noite, meu irmão, para nós sermos seguidores. Ele diz: siga-me. Estejam prontos para me seguir, assim como ele disse para Levi, assim como ele disse para esse homem: estejam prontos para vir atrás de mim e me seguir. É um convite de Jesus para nós, é um chamado de Jesus para nós.
que muitas vezes estamos assoberbados, que muitas vezes temos muito trabalho para fazer, que em muito momento a gente não busca Deus porque a gente tem casa para arrumar, a gente tem filho para cuidar, a gente tem louça para lavar, a gente tem cama para arrumar, a gente tem banheiro para lavar, é tanta coisa que a gente faz e não sobra tempo para Jesus, não sobra tempo para perceber que Jesus está perto. Não sobra tempo para entender que Jesus está conosco. Às vezes a gente senta no sofá, pega o celular, vai passando, é vídeo disso, é vídeo daquilo. Daqui a pouco perdeu 1 hora, 2 horas, quando a gente percebe, o tempo passou. E Jesus do nosso lado querendo falar conosco. E Jesus do nosso lado nos chamando. E Jesus querendo ter um relacionamento conosco, querendo nos fazer seguidores, querendo nos fazer pessoas que fazem a diferença no seu tempo, na sua nação, pessoas que vão fazer e que vão impactar corações. Jesus querendo nos chamar. E muitas vezes não temos tempo para Jesus, para ouvir Jesus. A Bíblia diz que esse homem deixou tudo. Deixou o que ele estava fazendo, deixou o seu ofício, deixou o seu trabalho, deixou aquela oportunidade de homens passar para escolher a oportunidade que Jesus estava dando. Meu irmão, Deus tem nos dado oportunidades, mas muitas vezes nós escolhemos as oportunidades do homem, escolhemos os conselhos do homem, escolhemos os aplausos do homem, escolhemos estar sobre a estima de seres humanos e pessoas iguais a nós, enquanto podemos fazer a diferença no reino, enquanto podemos estar debaixo da orientação e da direção de Deus. Não estou dizendo que você tem que ser antipático, não estou dizendo que você tem que ignorar a realidade que está à sua volta, mas a verdade é que em muitos momentos nós estamos deixando de deixar e entregar para Jesus o nosso primeiro lugar. A Bíblia diz que esse homem se levantou no verso 29 e ele preparou um grande banquete em sua casa. Ele preparou com aquilo que tinha um lugar para Jesus entrar, para Jesus estar com ele. E grande era o número de pecadores, de publicanos que estavam atrás de Jesus e daquele homem. Muito provavelmente ele não só conhecesse pecadores, muito provavelmente ele talvez já tivesse experimentado uma vida de pecados, como eu e você, queridos, como todos nós que estamos sentados aqui e de pé nessa noite. Todos nós no passado, em algum momento, hoje, tivemos que lidar com o pecado. Tivemos que em algum momento, ou dizer sim ou não, em algum momento nós precisamos lidar com a situação do nosso coração, da nossa alma, no entendimento de que Deus quer falar conosco, no entendimento de que nós precisamos nos converter, nos arrepender. Aleluia! Esse homem encheu a casa dele de pecador, mas Jesus estava lá. A casa dele estava cheia, irmãos, de pessoas que não eram esteticamente corretas, pessoas que quando olhavam para elas, viam-se que não eram pessoas que serviam a Deus. E por causa disso, os fariseus se levantaram e começaram a acusar, começaram a dizer: põe esse Jesus, e perguntando e questionando os discípulos, por que Jesus come com os pecadores? Por que ele está com essas pessoas? E a verdade, queridos, é que muitas vezes, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos uma experiência com Deus, um passado com Deus, nós que temos a nossa vida transformada, nós que lá no passado fomos batizados com o Espírito Santo, falamos em língua, você que lá atrás já teve uma experiência com Deus, foi curado, foi abençoado. A verdade é que muitas vezes nós não temos mais disponibilidade para Deus.
Não temos mais disponibilidade para Jesus entrar na nossa casa. Já não fazemos mais um banquete para Jesus. Já não preparamos um lugar para Jesus estar. Não cuidamos mais do nosso coração para deixar um lugar para Jesus trabalhar, para Jesus operar. A gente fica preocupado com a estética. A gente fica preocupado com aquilo que vão pensar de nós. A gente fica preocupado, será que se eu andar com aquele irmão, não vão achar que eu estou fazendo coisa errada? E a gente não se dá a liberdade de deixar Deus trabalhar na nossa vida, de deixar Deus nos usar. Jesus e esse homem que agora aqui nos apresenta, né, Lucas, e que tem o Evangelho segundo Mateus, nos ensina, queridos, que apesar deles estarem ao lado de pecadores, é possível estar junto de pessoas que admiram Jesus. E aí é que está a diferença, queridos. É que muitas vezes há pessoas que não estão na igreja, mas admiram Jesus. Há pessoas que não servem, que não conhecem a palavra, pessoas que não têm a experiência que você tem, mas elas têm carinho, admiração e querem conhecer Jesus. Tem disponibilidade para estar na presença de Jesus. A nossa agenda está muito apertada. A nossa agenda não tem mais espaço para Jesus. A nossa agenda já não tem mais tempo para oração. Como a irmã falava aqui, que Deus nos chamava à oração. A nossa agenda está muito lotada, irmãos. E por isso não temos tempo para Jesus. E por não termos tempo para Jesus, a gente fica vivendo a religiosidade do passado. A gente fica vivendo da glória do passado. Enquanto Deus quer nos dar a glória da segunda casa, que é maior que a glória da primeira. E a gente fica vivendo lá para trás, olhando para uma religiosidade vazia, uma religiosidade de palavras, de questionamentos que já não mais existem, porque anulamos o questionamento do nosso vocabulário e cremos e dizemos, temos que crer desse jeito, não podemos questionar. Enquanto Jesus, aleluia, chama muitas vezes aqueles que se aproximam dele para perguntar alguma coisa, para questionar. Muitas vezes são os próprios discípulos que perguntam para Jesus, Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus, quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda? Uma mãe perguntou, deixa o meu filho sentar, Jesus. E talvez a gente ache, nossa, que soberba dessa mulher. Mas quanto a gente quer sentar ao lado de Jesus? Quanto nós desejamos estar ao lado de Jesus? A pergunta dessa mulher, né, e desses filhos representa um desejo, uma vontade de estar perto de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não estarmos no grupo que não tem mais tempo para Jesus, para não estarmos no grupo que não mais tem tempo para estar na presença de Jesus. E por isso, muitos de nós estamos vendo as nossas igrejas esvaziando, estamos vendo pessoas deixando a fé, estamos vendo pessoas se afastando do Evangelho, estamos vendo e percebendo no nosso tempo pessoas que não buscam mais o centro, não buscam mais Jesus, buscam um entretenimento, buscam uma outra forma de relacionamento. Enquanto Jesus está lá, enquanto podemos oferecer nós para o Senhor, muitos estão querendo que Jesus ofereça para eles. Enquanto muitos que são chamados podem oferecer para Jesus o melhor, oferecer o melhor do seu tempo, oferecer o melhor da sua juventude, oferecer o melhor do seu conhecimento, porque essa faculdade que você fez é para a glória de Deus, esse conhecimento que você tem é para a glória de Deus, esse fazer bolo que você sabe fazer é para a glória de Deus. E ao invés de usarmos isso para a glória de Deus, queremos a glória de Deus, queremos ser aplaudidos, queremos ser reconhecidos, queremos ser reverenciados, queremos que
as pessoas nos reconheçam como filhos, como servos, como homens e mulheres de Deus. Ora, mas não era isso que os fariseus se consideravam? Servos de Deus, representantes de Deus na terra. Eles estavam lá, perto de Jesus, mas a preocupação dele, mas que aproximação é essa desse homem com os pecadores? Que aproximação é essa de Jesus com essas pessoas que não são dignas da sua presença? Às vezes os dignos, irmãos, não têm tempo para Jesus. Às vezes os dignos, quando Jesus está caminhando, estão ocupados fazendo outra coisa. Estão preocupados com o tempo presente, em vez de se preocupar com o tempo por vir, com o tempo da glória de Deus, com o tempo do reino celestial do Senhor. E nós muitas vezes estamos assim, preocupados com o presente, com o agora, com a comida, com o dinheiro, com o recurso, com o prazer, com buscar as nossas vontades. Estamos vivendo desse jeito. E muitas vezes não estamos nos permitindo reconhecer qual é a nossa posição nesse cenário. Porque para a gente é muito fácil dizer que somos Mateus, que somos Levi, que somos aqueles que somos chamados e prontamente seguimos Jesus. Mas será que a nossa posição não é de alguém que já ouviu o Evangelho e ao invés de estar como seguidor de Jesus, está como aqueles que são pecadores, que precisam da graça de Deus, que precisam do favor de Deus, que fazem parte de uma multidão que ainda não tem relacionamento suficiente com Deus? Talvez a nossa posição seja essa, a posição de alguém que não conhece nada ainda a respeito do Senhor. E sabe o que Jesus diz para nós? Que independentemente dessa posição, independentemente de sermos alguém que não tem relacionamento com Deus, Ele nos aceita, Ele nos quer junto, Ele quer que estejamos à sua volta, ávidos por conhecimento, ávidos por ouvir a sua voz, ávidos por sermos cheios do Espírito Santo, prontos para vermos os milagres acontecerem na nossa vida. Ele nos quer dentro da casa, meu irmão. Ele coloca o pecador dentro da casa, onde ele vai banquetear. Aleluia! Esse é o teu Jesus. Esse é o teu Senhor. Aleluia, Jesus. Se fosse João Paulo, irmãos, com certeza era você daqui para lá. Já criar um critério para sentar à mesa, talvez. Mas Jesus nos coloca dentro da casa. E a verdade é que isso incomoda, irmãos. Você estar perto de Jesus incomoda. Incomoda quem está longe. Incomoda quem se diz seguidor de Jesus e não é. Incomoda quem é fariseu. Incomoda. E é por isso que Jesus nos quer perto. Jesus nos quer junto dele, disponíveis para ele. A pergunta dos fariseus foi: como que você pode comer com esses homens? Como que você pode fazer parte da mesma mesa com esses homens? Talvez, para nós seja algo estranho ouvir isso. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Quando chega na época de Natal, quando chega o momento que você vai fazer uma ceia na sua casa, eu tenho certeza que você convida as pessoas que você tem maior carinho, maior respeito, maior consideração. Você chama as pessoas da sua família. Você chama as pessoas que você ama. Você não chama a ovelha negra da família. Você não chama aquele que está rebelde, aquele que não quer compromisso. Você não chama aquele que no passado brigou contigo, aquele que fala mal de você, aquele que é teu inimigo. Você não convida. Você convida aqueles que te amam. Jesus estava lá
porque foi convidado por alguém que descobriu um relacionamento com ele. Alguém que foi chamado por Jesus. E como resposta desse chamado, ele disse: vem para minha casa, Jesus. Mas a casa em que Jesus estava aberta para aqueles que não eram tão corretos assim. A casa onde Jesus está, o teu coração, será que está tão aberto assim para aqueles que não conhecem Jesus? Ou será que nós estamos fechados? Será que nós fechamos a porta do nosso coração para pessoas que querem descobrir a respeito de Jesus? Será que nós nos fechamos no mundo, num casulo, dentro da igreja, nos fechamos em rituais e nos fechamos em paz do Senhor e nos confraternizar somente uns aos outros e nos esquecemos daqueles que nesse momento estão perdidos no pecado, estão distantes de Deus, estão falidos espiritualmente, precisando da graça do Senhor e da nossa mão estendida para levantá-los, para tirá-los do lamaçal do pecado. Se nós falarmos da sua família, se eu falar da minha família, nós vamos nos lembrar de pessoas, nós vamos nos lembrar de amigos, nós vamos lembrar de irmãos, irmãs, pai, mãe, tio, tia, familiares, pessoas que nós amamos e que nós gostaríamos que estivessem seguindo Jesus como nós seguimos. Talvez não estejam, irmãos, porque não estamos preparando um banquete espiritual para eles. Talvez não estejam porque a comida que nós estamos oferecendo, o sacrifício, o holocausto, aquilo que estamos oferecendo para Jesus, não seja suficiente para atraí-los para a nossa casa e para a presença onde Jesus está. Talvez estejamos só com uma mensagem de que Jesus vai estar lá, mas quando Jesus está chegando, batendo na porta, nós fechamos a porta do nosso coração, e é por isso que a palavra de Deus fala, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, que ele estava batendo na porta da igreja, não era na porta do mundo, irmãos, era na porta da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e você é com ele e ele comigo. É na porta da igreja que ele bate. E muitas vezes a igreja tem deixado ele do lado de fora, tem deixado ele fora, e se ele está fora, os pecadores estão fora. Porque os pecadores são atraídos por Jesus. Os pecadores não são atraídos pela luz, pelo som. Os pecadores não são atraídos pela banda legal que vai estar na nossa igreja. Os pecadores não são atraídos pelo pastor que vai estar lá, que é engraçado. Os pecadores são atraídos por causa da presença de Jesus. Aleluia! São atraídos pela presença de Deus. É Ele quem atrai, irmãos, é Ele quem converte, é Ele quem faz arrepender, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem faz tudo na igreja. Por isso não podemos nos afastar dessa verdade, não nos podemos nos afastar que Ele veio chamar não justos, mas Ele veio chamar os injustos, os pecadores, aqueles que estão afastados. Foi para esses que Ele veio. E se Ele veio para esses, irmãos, nós precisamos ter os nossos corações abertos também para chamá-los para perto de nós. Glória a Deus. Para estarmos prontos, para estarmos com eles, mas não sermos como eles. Para estarmos prontos, para estarmos com eles, falarmos do amor de Deus e eles perceberem a diferença do nosso coração e do nosso relacionamento com Deus. Talvez você diga: pastor, eu não estou preparado para isso, eu não estou pronto, porque eu tenho medo de ser motivo de chacota, eu não estou pronto, porque eu não tenho ainda base bíblica suficiente, eu não estou pronto, porque eu ainda não tenho um relacionamento profundo com Jesus. Levi também não estava pronto, irmãos. Levi estava começando a sua caminhada com Jesus, mas ele tinha uma coisa, ele tinha dinheiro. Tem gente que diz que dinheiro ajuda muita coisa, mas ao invés de ele comprar e gastar com outras coisas,
ele fez um banquete para Jesus. E nós podemos, queridos, nessa noite, oferecermos um banquete para Jesus. Oferecermos aquilo que temos de melhor para o Senhor. Oferecemos a nossa adoração. Oferecemos o nosso louvor. Porque o texto final diz que Ele está em busca daqueles que querem se arrepender. É para aqueles que estão prontos para o arrependimento que Jesus veio. Quem está dentro da igreja precisa se arrepender. Quem está fora da igreja precisa se arrepender. Todos nós precisamos em algum momento voltar atrás, analisar o nosso coração, ver onde caímos, nos colocarmos de pé. Às vezes precisamos conversar com o irmão, e esse irmão abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento de que somos pecadores e que precisamos da graça e do favor de Deus. Hoje, Jesus pode fazer uma grande mudança na sua vida. E a mudança que Jesus pode fazer nas nossas vidas hoje está além daquilo que Ele pode nos dar. Jesus pode te dar recursos, Jesus pode abrir porta de emprego, Jesus pode fazer um milagre, Jesus pode te curar. Mas principalmente, Jesus pode nos aliançar com o Pai. Jesus pode nos dar a vida eterna. Jesus pode restaurar os nossos relacionamentos familiares. Jesus pode fazer grandes coisas impossíveis, que você acha impossível, Ele pode fazer na sua vida. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Prometi para o pastor Rafael que ele ia orar por nós. Eu vou passar logo a palavra para ele fazer uma oração por nós nessa noite, antes do 5 minutos ainda, pastor. Se coloca de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos. Amém. E como o Senhor falou aqui através da Tua palavra, o Senhor vem chamar pecadores ao arrependimento. E Pai, nessa noite nós queremos então clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a nos arrependermos, a ser essas pessoas que são encontradas, que são achadas pelo Senhor a cada dia, Pai amado, que nós possamos desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento, de uma aliança com o Senhor, como foi falado aqui, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz no Salmo 139 que o Teu Espírito nos sonda, que o Teu Espírito nos conhece. Então, Pai, que esse sondar do Teu Espírito nas nossas vidas hoje nos traga revelações. Eu sei que muitos de nós pedimos por tantas revelações acerca de tantas coisas, mas nessa noite, revela-nos o nosso próprio coração, Senhor. Assim como diz a Tua palavra lá em Deuteronômio capítulo 8, que o Senhor conduziu Israel pelo deserto para saber o que estava no coração deles, para que eles pudessem conhecer o próprio coração deles. Então nessa noite, Pai, examina os nossos corações, e não só examina, mas nos revela os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos de fato nos arrepender. A Tua palavra nos diz que Teu Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, traz esse convencimento nas nossas vidas, porque queremos andar com o Senhor. Queremos, Pai querido, cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado com as nossas vidas. Que nessa geração, Pai, o Senhor possa encontrar a nós como uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja, Pai querido, que tenha uma mensagem, Senhor, que alcance corações, ó Pai querido, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos de Ti para essa obra. Eis-nos aqui, Senhor querido, dependemos do Teu Espírito para essa obra. Em nome de Jesus, reaviva, Pai. Reaviva o desejo do nosso coração pela evangelização. Reaviva, Pai querido, o amor pelo perdido, Senhor. Assim como Levi teve aqui um amor, assim como ele encontrou Cristo, ele quis dar oportunidade a todos aqueles quantos ele conhecia de também ter um encontro com Cristo. Reaviva este amor em nossos corações, ó Deus. Reaviva, Pai querido, em nome de Jesus. Como o pastor João falou aqui, não permita que a nossa falta de conhecimento ou técnica venha nos impedir de falar do amor do Senhor. Levi não sabia nada,
como o pastor João falou aqui, se nós cozinhamos é para a glória de Deus. Se nós fazemos alguma coisa boa é para a glória de Deus. Às vezes a gente não sabe pregar muito bem, mas a gente sabe cozinhar, sabe fazer um almoço e convidar pessoas para a sua casa. Se você sabe fazê-la desfrutar de um ambiente de paz. Talvez ela vá em vários lugares, talvez na casa dela ela não tenha paz, mas isso eu posso fazer, levá-la a um lugar de paz, de harmonia, e ali falar um pouco do amor de Jesus, do que Jesus tem feito em nós. Trabalha isso nas nossas vidas, Pai. Trabalha isso na nossa igreja. Trabalha isso na igreja desse tempo, Senhor amado. Que nós possamos investir também nisso, porque o Senhor tem algo a fazer através de nós. Enche-nos do Teu Espírito, Pai amado, porque precisamos e dependemos de Ti. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando nossas situações, como o Levi nos ensina. Isso é tremendo, Pai. Quando ele teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que ele fez foi levar Jesus na casa dele. E quantos de nós, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça. Mas se eu não entro na minha casa não mudo da minha família não. Eu quero ser como eu quero ser dentro de casa. Quantos de nós que teremos coragem de levar Jesus para dentro da nossa casa, fazer Jesus conhecer a nossa intimidade? Todos conheciam o Levi como publicano, aquele que está ali na coletoria. Na coletoria as pessoas estão ali e o conhecem como funcionário. Mas Levi nos dá uma grande lição, porque ele diz: eu vou levar Jesus para minha casa. Jesus vai conhecer minha intimidade. Eu vou levar Jesus para minha casa. Jesus vai conhecer as pessoas que me conhecem. Jesus vai conhecer as pessoas que têm intimidade comigo, que sabem como eu sou, que sabem como eu reajo quando piso no meu carro. Eu vou levar Jesus nesse lugar. Entra na nossa intimidade também, Senhor. Essa é uma noite de você expor o seu coração ao Senhor. Essa é a noite de você expor as suas fraquezas ao Senhor. Ao Senhor, não é para mim não, mas é ao Senhor. Essa é a noite de você dizer quem você é. E Jesus está dizendo para você: você pode até ter chegado aqui como Levi, mas eu te chamei. E eu vou trocar o teu nome para Mateus. Eu vou transformar a sua vida. Você não vai ser mais conhecido como você é hoje. Só Jesus pode fazer isso. Toque em nossas vidas, Pai. Toque em nossos corações e nos transforma para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Aleluia. Nós estamos terminando.